Se eu contar essa história, talvez vocês nunca mais vejam uma testemunha de Jeová batendo na porta de casa da mesma forma, porque por trás daquelas revistas coloridas e sorrisos educados, às vezes se esconde um dos piores tipos de predador que existem. Aqueles que usam a fé das pessoas como arma para satisfazer seus desejos mais baixos. Olá, meus queridos, me chamo Antônia, mas podem me chamar de Vovó Toninha. Tenho 67 anos e nasci em Vila Esperança, no interior de Minas Gerais, em 1958. Durante 23 anos da minha vida, eu fui uma testemunha de Jeová dedicada, daquelas que acordava às 6 da manhã no sábado para bater de porta em porta, que não comemorava aniversário nem Natal, que vivia cada dia esperando o Armagedon chegar. Hoje quero compartilhar com vocês a história mais dolorosa da minha vida, o segredo que guardei por mais de 15 anos e que quase me destruiu completamente. Antes de começar, queria perguntar: onde vocês estão assistindo esse vídeo? Deixem nos comentários aí embaixo, adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes do Brasil. E se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito esta velhinha aqui a continuar contando suas histórias. Porque acreditem, essa história que vou contar hoje precisa ser ouvida por todas as mulheres que já sentiram o peso de um silêncio imposto por homens que abusam da confiança alheia. Também quero avisar que esta história contém relatos de tentativa de abuso sexual e situações muito difíceis. Se você está passando por algo parecido, saiba que não está sozinha. No final do vídeo vou deixar algumas palavras especiais para quem precisa de coragem para romper com ciclos de violência. Essa é uma história sobre fé manipulada, sobre homens que usam Deus para justificar suas perversões, sobre uma organização que protege predadores e pune vítimas. É uma história sobre a minha ingenuidade, meus erros, mas também sobre a força que encontrei para recomeçar quando tudo desabou. Preparem o coração, porque vamos juntas nessa jornada de dor e superação. Era 1985, quando minha vida mudou completamente. Eu tinha 27 anos, era casada com o João, um homem bom que trabalhava na estação de trem de Vila Esperança, e tínhamos 2 filhas pequenas, a Marina, de 8 anos, e a Beatriz, de 5. Morávamos numa casinha simples de 3 cômodos na Rua das Flores, número 47, uma casa que o João construiu tijolo por tijolo com as próprias mãos, suando no sol escaldante dos fins de semana. Nossa vida era comum, daquelas vidas simples do interior que vocês conhecem bem. Eu acordava às 5:30 da manhã, preparava o café com pão caseiro que amassava na véspera, levava as meninas para a escola municipal Dom Pedro II, cuidava da horta no quintal onde plantava alface, tomate, cebolinha e couve. O cheiro de sabão em pedra, misturado com o perfume dos jasmins que cresciam na cerca de bambu, ainda está vivo na minha memória, como se fosse ontem. As tardes eram preenchidas com o barulho das crianças brincando na rua de terra batida, o apito do trem às 5 em ponto trazendo João de volta para casa, e as conversas com as vizinhas enquanto estendíamos roupa no varal. Dona Rosa da Casa Azul, Dona Carmen da esquina, seu Antônio do mercadinho. Todo mundo se conhecia, todo mundo cuidava dos filhos uns dos outros. Minha mãe, Dona Maria, morava 3 casas abaixo da nossa, na mesma rua. Era uma mulher católica fervorosa, daquelas que não perdiam uma missa dominical, e rezavam o terço todas as noites às 7 horas em ponto, com voz forte que ecoava pelo quintal. Ela sempre dizia, mexendo os dedos no rosário de madeira: Toninha, a gente nasce católico e morre católico. Essa é a religião dos nossos antepassados, dos nossos avós, bisavós. Não vai inventar moda não, menina. E eu acreditava nisso de todo o coração. Levava as meninas na missa de domingo na Igreja do Sagrado Coração, no centro da praça. Fazia a oração antes das refeições, agradecendo a Deus pelo pão de cada dia. Tinha um crucifixo de madeira na parede da sala que havia ganhado de presente de casamento da minha sogra. Minha fé era simples, sem questionamentos, sem complicações.
Naquela época, Vila Esperança era uma cidade pequena de 12.000 habitantes, onde todo mundo se conhecia pelo nome. Tinha uma igreja católica majestosa no centro da praça principal, 2 escolas primárias, uma pública e uma particular das freiras, um postinho de saúde, uma delegacia pequena onde quase nunca acontecia nada grave, e o comércio se resumia ao mercadinho do seu Antônio, a farmácia da Dona Carmen, a loja de tecidos da Dona Lúcia e a padaria do seu José. O trem que passava 2 vezes por dia, um de manhã cedo indo para Belo Horizonte, outro no fim da tarde voltando, era nossa única ligação com as cidades maiores e com o mundo exterior. Era um mundo fechado, protegido, onde os problemas das grandes cidades não chegavam. Não tinha violência, não tinha drogas, não tinha perversões. Ou pelo menos era isso que a gente acreditava. João era um marido presente e carinhoso, daqueles homens trabalhadores e honestos que Deus não faz mais. Chegava do trabalho com a camisa azul da ferrovia suja de graxa e óleo, mas sempre com alguma novidade para contar. Quem tinha viajado no trem, que carga havia chegado, alguma fofoca da estação. Nos fins de semana, íamos todos juntos pescar no Rio das Pedras, que cortava a cidade, ou visitávamos meus irmãos na fazenda do meu pai, a 15 quilômetros dali. Marina, minha filha mais velha, já estava aprendendo a ajudar na cozinha, sabia fazer café e fritar ovo. Era uma menina esperta, tirava notas boas na escola, sonhava ser professora como a Dona Conceição que ensinava na 2ª série. Beatriz vivia grudada comigo, curiosa com tudo que eu fazia, me seguindo pela casa feito pintinho atrás da galinha. As 2 eram minha alegria, minha razão de viver. Nossos sonhos eram pequenos, mas sinceros, daqueles sonhos que cabem na palma da mão. Queríamos reformar a casa, fazer mais um quarto, azulejar o banheiro, colocar piso na sala. João sonhava em trabalhar na estação central de Belo Horizonte, onde o salário era melhor. Eu sonhava em ter uma máquina de costura Singer para fazer roupa para fora e ajudar no orçamento familiar. Queríamos dar estudo para as meninas, se possível até o 2º grau. Eram sonhos simples de uma família comum do interior de Minas, mas eram nossos sonhos, construídos com amor e suor honesto. O domingo era sagrado lá em casa. Acordávamos cedo, tomávamos café da manhã caprichado com bolo de fubá que eu fazia no sábado, nos arrumávamos com a roupa boa e íamos para a missa das 9. Depois, almoço especial com frango caipira que criávamos no quintal, e à tarde, visita aos parentes, ou recebíamos visita em casa. Era uma rotina boa, sem pressa, sem ansiedade. Eu era feliz naquela vida simples. Não sabia que existiam organizações religiosas que controlam cada aspecto da vida das pessoas. Não sabia que existiam homens que usam a Bíblia para justificar abusos. Não sabia que a minha fé inocente seria usada contra mim da pior forma possível. Foi numa manhã de terça-feira, 15 de outubro de 1985, lembro bem da data porque era aniversário da Marina, e eu estava preparando um bolo simples de cenoura com cobertura de chocolate quando ouvi 3 batidas educadas na porta de madeira pintada de verde. Eram 2 mulheres bem vestidas, muito diferentes das mulheres simples da nossa cidade. A mais velha, de uns 50 anos, tinha cabelo grisalho preso em coque baixo. Vestia uma saia azul marinho na altura do joelho, blusa branca abotoada até o pescoço, sapatos pretos de amarrar. A mais nova, de uns 35 anos, tinha sorriso largo e uma pasta de couro marrom na mão, daquelas pastas importantes de quem tem estudo. Bom dia, senhora. Meu nome é Irmã Conceição e esta é a Irmã Lúcia. Estamos visitando as famílias do bairro para compartilhar uma mensagem de esperança da Bíblia Sagrada. A senhora teria alguns minutinhos para conversar conosco sobre o futuro da humanidade? A voz da mais velha era doce, convincente, maternal. Falava de um jeito diferente das pessoas da cidade, mais educado, como se tivesse estudado em escola boa. Eu estava com as mãos sujas de massa de bolo, avental de chitão amarrado na cintura, cabelo preso com grampo, uma dona de casa comum cuidando dos afazeres domésticos. Olha, senhoras, eu sou católica, frequento a Igreja do Sagrado Coração.
Ah, que maravilha! Então a senhora já conhece a Bíblia Sagrada. Nós também amamos muito a Palavra de Deus. Na verdade, gostaríamos apenas de mostrar uma profecia muito interessante sobre os últimos dias, algo que está acontecendo exatamente agora no mundo. A senhora já reparou como as coisas estão ficando difíceis? Guerra, fome, terremotos, doenças. Sem entender muito bem como, me vi convidando as duas para entrar. Elas se sentaram no meu sofá de plástico verde-água, aquele sofá que a gente tinha ganhado de casamento e que rangia quando as pessoas se sentavam. Abriram uma revista colorida, cheia de ilustrações bonitas de famílias felizes em jardins floridos, e começaram a falar sobre o paraíso na Terra. Imagine, irmã Antônia, um mundo onde suas filhas nunca ficarão doentes, onde não existirá mais morte, onde os animais selvagens brincarão com as crianças e a terra inteira será um jardim florido. Leões brincando com carneirinhos, ursos comendo mel junto com as abelhas, crianças colhendo frutas em árvores que nunca param de dar frutos. Por 1 hora inteira, elas falaram sobre profecias bíblicas, sobre sinais dos últimos tempos, sobre como estávamos vivendo nos dias finais deste sistema de coisas malvado. Falaram sobre como apenas 144.000 pessoas ungidas iriam para o céu governar junto com Jesus Cristo, enquanto milhões de fiéis viveriam para sempre numa terra transformada em paraíso. Era diferente de tudo que eu havia aprendido na Igreja Católica. Parecia mais lógico, de certa forma. Por que Deus faria um céu para todo mundo se Ele criou a terra para ser habitada pelos seres humanos? Por que haveria sofrimento eterno no inferno se Deus é amor? As perguntas que elas faziam mexeram com minha cabeça. A Bíblia realmente ensina que os bons vão para o céu e os maus para o inferno? Perguntei, folheando a revista colorida. Essa é uma ótima pergunta, irmã Antônia. Vamos ver o que a própria Bíblia diz sobre isso. E começaram a mostrar versículos que falavam sobre os mortos não saberem de nada, sobre o sono da morte, sobre como a doutrina do tormento eterno no inferno era uma mentira inventada pelo diabo para assustar as pessoas e afastá-las de Deus. Quando foram embora, deixaram a revista comigo e mais 2 folhetos coloridos. A senhora poderia ler este artigo sobre a família cristã? É muito interessante, fala sobre como educar filhos nos últimos dias. Se quiser, podemos voltar na próxima semana para conversar sobre o que achou. Não custa nada, né? É só uma conversa entre amigas sobre a Bíblia. Naquela noite, depois que as meninas dormiram e João foi assistir televisão na sala, me sentei na cozinha com um copo de leite morno e li a revista inteira. Falava sobre como criar filhos nos últimos dias deste sistema mundial, sobre como ser uma esposa cristã submissa e amorosa, sobre a importância da família unida para enfrentar as tribulações que viriam antes do Armagedom. Parecia que elas conheciam exatamente as minhas preocupações de mãe e esposa. Como proteger as meninas num mundo cada vez mais violento? Como manter a família unida quando os valores morais estavam se perdendo? Como ter certeza de que estávamos agradando a Deus? Quando João perguntou sobre a visita das 2 mulheres, expliquei rapidamente o que elas haviam falado. Ele deu de ombros, mexendo no botão da televisão. Se te faz bem, Toninha, não vejo problema. Só não vai virar fanática dessas que fica batendo de porta em porta incomodando os outros, né? Ele disse isso rindo, me dando um beijo na testa antes de voltar para seu programa de televisão. Como eu queria que ele tivesse sido mais firme naquele momento. Como eu queria ter escutado o alerta carinhoso que ele nem sabia que estava dando. Mas na época, achei que era só preconceito contra a religião diferente. Naquela semana, não consegui parar de pensar nas coisas que as 2 mulheres haviam falado. Será que realmente estávamos vivendo nos últimos dias? Será que havia uma verdade na Bíblia que eu não conhecia? Será que Deus tinha um plano específico para salvar a humanidade do sofrimento? No sábado seguinte, quando vi as 2 descendo a rua com suas pastas de couro, batendo de porta em porta, senti uma curiosidade danada de saber mais. Elas estavam oferecendo esperança num mundo que parecia cada vez mais assustador.
Quem não gostaria de acreditar que dias melhores estavam chegando? Se eu soubesse naquele momento que estava dando o primeiro passo numa estrada que quase me destruiu, teria trancado a porta e fingido que não estava em casa. Mas a gente nunca sabe, né, meus queridos? A gente nunca imagina que por trás de sorrisos educados e palavras bonitas podem se esconder os piores tipos de predadores. As irmãs Conceição e Lúcia voltaram na semana seguinte, pontualmente às 14h, como haviam prometido. Dessa vez trouxeram uma Bíblia Nova Tradução do Mundo, uma versão que eu nunca havia visto, e um livro grosso, de capa azul escura, intitulado A Verdade Vos Libertará. Irmã Antônia, que alegria vê-la novamente. Leu a revista que deixamos? Perguntou a irmã Conceição, com aquele sorriso maternal que me fazia sentir acolhida. Eu havia lido não apenas uma, mas 3 vezes. Algumas partes me incomodaram, principalmente sobre não comemorar aniversários e feriados, que me pareceu estranho demais, mas outras me fascinaram completamente. A ideia de viver para sempre numa terra perfeita, de nunca mais ver as meninas sofrerem, de ter todas as respostas para as perguntas difíceis da vida, era sedutor demais para uma mãe preocupada com o futuro das filhas. Gostei sim, mas fiquei com algumas dúvidas sobre certas coisas. Que bom que ficou com dúvidas. Dúvidas são perfeitamente normais e até saudáveis. Por isso, Jeová, Deus nos orienta a estudar sua palavra com cuidado e dedicação, não aceitar nada cegamente. Que tal começarmos um estudo bíblico sistemático? Viríamos aqui uma vez por semana, por 1 hora, para estudar juntas as verdades profundas da Bíblia. João não gostou nada da ideia quando conversei com ele naquela noite. Toninha, você já tem sua religião, foi batizada na Igreja Católica, casamos na Igreja Católica. Para que complicar a vida com religião diferente? Mas eu insisti, argumentando que era só para tirar dúvidas bíblicas, que não custava nada escutar pessoas estudadas falando sobre a palavra de Deus. João, não vou mudar de religião, é só para aprender mais sobre a Bíblia. Ele acabou cedendo, com a condição de que não interferiria na nossa vida familiar nem no orçamento doméstico. Está bem, mas não quero fanatismo em casa, viu? E se começar a ficar esquisita, vou pedir para essas mulheres não voltarem mais. O primeiro estudo oficial aconteceu numa quinta-feira à tarde, na mesa da cozinha. Elas chegaram com mais livros, cadernos novos, canetas coloridas, como se fossem professoras preparadas para dar aula particular. Sentamos à mesa de fórmica vermelha, onde comíamos todas as refeições, aquela mesa que João tinha comprado prestado quando casamos. O cheiro de café sempre presente na cozinha, misturado com o perfume discreto da irmã Conceição, um perfume floral, delicado, criava uma atmosfera acolhedora, familiar, como se fossem amigas íntimas da família. Vamos começar com uma oração a Jeová, irmã Antônia. Era a primeira vez que eu ouvia alguém orar diretamente para Jeová ao invés de Jesus Cristo ou apenas Senhor. A oração foi longa, cheia de agradecimentos específicos, pedidos de sabedoria para compreender as verdades profundas da palavra de Deus e livramento das mentiras religiosas deste mundo. O primeiro capítulo do livro azul falava sobre a condição dos mortos. Irmã Antônia, a senhora sempre acreditou que quando as pessoas morrem, elas vão imediatamente para o céu ou para o inferno? Bom, sempre aprendi isso na igreja. Mas veja aqui o que a Bíblia realmente ensina nas próprias palavras de Deus. E começaram a mostrar versículos que falavam sobre os mortos não saberem de nada, sobre o Sheol Bin, a sepultura comum da humanidade, sobre como a doutrina do tormento eterno no fogo do inferno era uma blasfêmia contra o Deus de amor inventada por Satanás para distorcer a verdade. A cada estudo semanal, uma certeza da minha fé católica era cuidadosamente abalada e substituída por explicações que pareciam mais lógicas. Não era maldade da parte delas. Eu percebia que acreditavam genuinamente em tudo que ensinavam. A irmã Conceição falava com uma convicção impressionante, citava versículos bíblicos de cor,
tinha resposta fundamentada para qualquer pergunta que eu fizesse. A irmã Lúcia era mais jovem, mais emocional. Às vezes chorava quando falava sobre o Armagedon que viria destruir este sistema mundial malvado, ou quando descrevia as maravilhas do paraíso na Terra. Irmã Antônia, imagina que privilégio nós temos de viver nos últimos dias e poder ver com nossos próprios olhos o cumprimento das profecias bíblicas. Irmã Antônia, a senhora precisa entender uma coisa muito importante, disse a irmã Conceição durante o quarto estudo, se inclinando para a frente com os olhos brilhando de convicção. Estamos vivendo os últimos dias deste sistema de coisas. A Bíblia diz claramente que esta geração que viu os eventos de 1914 não passará antes que todas essas coisas aconteçam. Suas filhas podem nunca precisar enfrentar a morte se ficarmos fiéis até o fim. Isso mexeu comigo profundamente. Que mãe não desejaria que suas filhas nunca passassem por dor, sofrimento, morte? Que mãe não gostaria de ter a garantia de que sua família estaria protegida durante o fim do mundo? Comecei a ler as publicações com interesse crescente, a fazer anotações detalhadas nas margens, a preparar perguntas específicas para os estudos. Comprei um caderno especial só para anotar versículos importantes e insights espirituais. Pela primeira vez na vida, sentia que estava realmente entendendo a Bíblia. Após 2 meses de estudos semanais intensivos, elas sugeriram que eu fosse ao Salão do Reino para conhecer a congregação local. É muito importante a irmã ver como é uma verdadeira família espiritual unida. Vai perceber que encontrou seu verdadeiro lar espiritual, o lugar onde Jeová quer que você esteja. O Salão do Reino de Vila Esperança ficava numa casa adaptada na rua São José, a uns 10 quarteirões da minha casa. Era um prédio simples, térreo, pintado de azul claro com janelas brancas, com um letreiro discreto na frente. Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Por dentro, fileiras de cadeiras plásticas brancas voltadas para um púlpito simples de madeira, uma mesa comprida do lado para a literatura e nas paredes apenas alguns quadros emoldurados com versículos bíblicos. Minha primeira reunião foi numa quinta-feira à noite. João ficou em casa com as meninas, meio contrariado, mas respeitando minha decisão. Não demora muito, Toninha, e não vai se empolgar demais com essas ideias novas, viu? Lembra que você tem família aqui. Quando entrei no salão às 7h30 da noite, fui recebida com sorrisos calorosos, genuínos e apertos de mão firmes. Seja muito bem-vinda, irmã, que alegria ter você aqui conosco neste lugar sagrado. Todo mundo parecia genuinamente feliz em me ver, como se minha presença fosse um presente especial para eles. Os homens usavam terno e gravata escura, cabelo sempre bem penteado, sapatos engraxados. As mulheres vestiam saias ou vestidos discretos, sempre abaixo do joelho, blusas com manga, e todas cobriam a cabeça com lenços coloridos durante as orações. Um costume que achei bonito e respeitoso. Foi lá que conheci pela primeira vez o irmão Josué Ferreira dos Santos, um homem de uns 45 anos que chamava a atenção pela presença imponente. Alto, ombros largos, cabelo preto bem penteado com brilhantina, bigode aparado com precisão, sempre impecavelmente vestido com ternos escuros bem cortados. Ele era o ancião responsável pela escola do ministério teocrático e um dos condutores de estudos bíblicos mais experientes da congregação. Irmã Antônia, que imenso prazer conhecê-la pessoalmente. A irmã Conceição me falou muito sobre você, sobre como está progredindo maravilhosamente nos estudos. A voz dele era grave, pausada, transmitia autoridade natural e conhecimento profundo. Quando falava, todas as pessoas ao redor prestavam atenção respeitosa, como se cada palavra fosse importante. Ah, muito obrigada, irmão Josué. Realmente estou aprendendo coisas que nunca imaginei. Isso é absolutamente maravilhoso. O conhecimento exato da palavra de Deus é exatamente o que nos liberta das tradições vazias e mentiras religiosas deste mundo moribundo. Se um dia precisar de alguma orientação mais profunda sobre qualquer assunto espiritual, estarei sempre à sua inteira disposição. Durante a reunião,
Assisti a partes teatrais apresentadas pelos jovens da congregação, discursos bem preparados baseados na Bíblia e um estudo interativo de A Sentinela, conduzido pelo próprio irmão Josué. Ele tinha uma forma cativante de explicar as Escrituras, fazia perguntas que levavam a raciocínios lógicos passo a passo. Parecia ter respostas fundamentadas para qualquer dúvida que surgisse. Qual é a diferença entre religião verdadeira e religião falsa? Perguntou ele para a audiência. Vamos ver o que Jesus Cristo disse sobre isso. E conduziu um estudo brilhante que mostrava como apenas uma organização religiosa seria usada por Deus nos últimos dias. Quando a reunião terminou às 9h30, várias pessoas vieram conversar comigo com interesse genuíno. Irmã, quando pretende se batizar e se dedicar a Jeová? Já conseguiu parar de comemorar aniversários e feriados pagãos? Que bênção ter mais uma irmã caminhando para a verdade. Voltei para casa impressionada e emocionada. Era como se tivesse encontrado uma família espiritual que eu não sabia que estava procurando a vida inteira. Pessoas estudadas, dedicadas, que realmente levavam a Bíblia a sério e viviam de acordo com princípios cristãos elevados. João notou minha empolgação assim que entrei em casa. E aí, como foi? Pelo jeito, gostou? Foi muito interessante, João. São pessoas muito estudadas na Bíblia, muito unidas entre si, muito sérias com relação à espiritualidade. Nunca vi uma família religiosa tão organizada e dedicada. Tá bom, mas não esquece que você já tem uma família aqui em casa que te ama, viu? E que essa família precisa da sua atenção também. Ele disse isso de brincadeira com um sorriso, mas percebi uma pontinha de preocupação na voz. Se eu pudesse voltar no tempo, prestaria muito mais atenção nesse alerta sutil e carinhoso que meu marido estava dando. Mas na época, achei que era só ciúme natural de marido. As semanas seguintes foram de transformação acelerada e radical. Parei de comemorar o aniversário da Beatriz em novembro, o que causou a primeira crise séria em casa. Mãe, por que não posso ter festinha como o ano passado? Todos os meus amiguinhos vão ter festa. A pergunta inocente e triste da minha filha de 5 anos me partiu o coração. Mas a irmã Conceição me havia explicado detalhadamente que aniversários tinham origem pagã babilônica. Filha, agora a mamãe conhece a verdade da Bíblia. Aniversários não agradam a Jeová Deus porque têm origem em práticas pagãs antigas. João ficou furioso pela primeira vez desde que começara os estudos. Toninha, isso já está passando dos limites. É aniversário da nossa filha. Que mal tem uma criança ganhar um bolinho e uns presentinhos? Mas, João, se é contra os princípios bíblicos verdadeiros, que princípios bíblicos são esses? Você está mudando demais, Toninha, e não estou gostando nada do que estou vendo. Parece que essas mulheres estão lavando sua cabeça. Foi nossa primeira briga séria sobre religião. Eu me sentia dividida entre meu amor pela família e meu comprometimento crescente com o que acreditava sinceramente ser a verdade bíblica. As irmãs me haviam explicado que era normal haver oposição familiar, que até Jesus Cristo foi rejeitado pela própria família quando começou a pregar a verdade. Irmã Antônia, isso é exatamente o que Jesus predisse, me consolou a irmã Conceição na semana seguinte. Ele disse que viria causar divisão, que os inimigos do homem seriam os de sua própria casa. Sua família ainda não entende a verdade, mas um dia vão agradecer eternamente por você ter lhes mostrado o caminho da salvação. Em dezembro, enfrentei o teste mais difícil até então. Não comemoramos o Natal. A árvore que João montou na sala me incomodava profundamente. Eu sabia que era um símbolo pagão de fertilidade. As músicas natalinas que tocavam no rádio pareciam ofensas diretas a Jeová. As meninas não entendiam por que não ganharam presentes da mamãe, só do papai. Mãe ficou muito esquisita, ouvi Marina comentar baixinho com a vizinha do lado. Ela não deixa mais a gente fazer nada que é legal. Só fica lendo aqueles livros e falando de Jeová. Essas palavras inocentes da minha filha me machucaram profundamente, mas a irmã Conceição me consolou com sabedoria. Irmã Antônia, Jesus disse claramente que veio trazer divisão, não paz.
Sua família ainda não compreende as verdades profundas, mas um dia entenderão que você estava sendo corajosa ao defender os princípios de Jeová. Entre janeiro e março de 1986, minha vida mudou completamente de rumo. Comecei a sair no serviço de campo aos sábados de manhã, batendo de porta em porta para divulgar as publicações da Sociedade Torre de Vigia. Era constrangedor no início. Vila Esperança era uma cidade pequena onde todo mundo me conhecia como a Toninha Católica, esposa do João da estação de trem. Dona Toninha, que a senhora está fazendo aí batendo de porta em porta com essas mulheres estranhas? Perguntou a Dona Rosário, vizinha de infância da minha mãe, quando me viu numa manhã de sábado carregando revistas. Estou divulgando a verdade da Bíblia, Dona Rosário. A senhora gostaria de saber sobre as maravilhosas promessas de Jeová para o futuro muito próximo da humanidade? Menina, você enlouqueceu? Que história é essa de Jeová? Deus é Deus, sempre foi e sempre será. Minha mãe ficou completamente devastada quando soube. Toninha, você perdeu o juízo? Largou a religião da sua família, dos seus avós, dos seus bisavós, para seguir essas seitas esquisitas que apareceram agora? Não é seita, mãe. É a única religião verdadeira na Terra. A Bíblia diz claramente que apenas uma organização seria usada por Jeová nos últimos dias para pregar as boas novas do reino. Toninha, pelo amor da Virgem Maria, você está sendo enganada. Volta para a tua igreja, menina. Volta para os santos dos nossos antepassados. Mas eu não ouvia mais os apelos da minha família. Estava completamente convencida de que havia encontrado a verdade absoluta. Estudava as publicações todas as noites até tarde. Assistia a todas as 5 reuniões semanais da congregação. Saía no serviço de campo 2 vezes por semana sem falta. Minha vida inteira havia se tornado a organização das testemunhas de Jeová. João ficava cada vez mais distante e preocupado. Não te reconheço mais, Toninha. Parece que você casou com aquelas revistas ao invés de ter casado comigo. As meninas também estão sentindo sua falta. As meninas realmente se afastaram de mim, cansadas das minhas pregações constantes sobre o Armagedon e das proibições que aumentavam a cada semana. Não podiam mais assistir desenhos violentos, não podiam brincar de luta, não podiam cantar músicas de festa junina na escola. Mãe, por que a gente não pode ser normal que nem todo mundo? Perguntou Marina, frustrada. Porque nós conhecemos a verdade, filha. Jeová espera que seu povo seja diferente deste mundo malvado. Foi em abril de 1986 que a irmã Conceição sugeriu o próximo passo na minha caminhada espiritual. Irmã Antônia, você já está mais do que pronta para se tornar uma publicadora não batizada. E logo depois, se Jeová permitir e abençoar, pode se dedicar completamente e se batizar em água. Ser publicadora significava que eu poderia entregar relatórios oficiais do meu serviço de campo, participar da escola do Ministério Teocrático como estudante e ser considerada oficialmente parte da congregação, mesmo ainda não batizada. Era como uma graduação espiritual importante na organização. Para isso, você precisa passar por uma entrevista formal com os anciãos da congregação. É só uma formalidade para confirmar que realmente entende e aceita as verdades básicas e está pronta para assumir responsabilidades. A entrevista foi marcada para uma quinta-feira após a reunião regular, numa salinha pequena nos fundos do Salão do Reino. Estavam presentes 3 anciãos, o irmão Josué, o irmão Roberto, um comerciante de uns 55 anos, dono da loja de material de construção, e o irmão Marcos, jovem de uns 30 anos, muito sério e estudioso. Irmã Antônia, estamos muito felizes e orgulhosos com seu rápido e excelente progresso espiritual. Começou o irmão Josué, sentado atrás de uma mesa pequena de madeira, enquanto eu ficava numa cadeira à frente dos 3. Vamos fazer algumas perguntas básicas para ter absoluta certeza de que está preparada para esta importante responsabilidade. As perguntas eram sobre doutrinas fundamentais: quem é Jeová? Qual o propósito eterno de Deus para a Terra? O que acontece quando morremos? Qual a importância da organização teocrática? Quando seria o Armagedon?
Respondi todas com facilidade e segurança, citando versículos que havia decorado nas últimas semanas. Excelente! Perfeito! Sorriu o irmão Josué. Agora, irmã Antônia, preciso fazer uma pergunta um pouco mais delicada. Sua família ainda não aceitou a verdade, não é mesmo? Infelizmente não. Eles fazem até oposição às vezes. E você entende perfeitamente que, se for necessário um dia, teremos que colocar os interesses espirituais e a lealdade a Jeová acima dos laços familiares carnais? Sim, entendo completamente. Jesus disse que quem ama pai ou mãe mais do que a ele, não é digno dele. Muito bem. E se um dia sua família fizer oposição séria à sua fé, ou tentar impedi-la de servir a Jeová adequadamente, o que faria? Continuaria servindo a Jeová em primeiro lugar, sempre. Ele vem antes de tudo. Os 3 anciãos se entreolharam e sorriram satisfeitos. Irmã Antônia, é com grande alegria e satisfação que a aprovamos oficialmente como publicadora não batizada. Que Jeová continue abençoando abundantemente seus esforços zelosos. Saí daquela salinha me sentindo oficialmente parte de algo maior e mais importante, de uma organização mundial unida pela verdade absoluta. Não sabia que acabara de dar o primeiro passo oficial para uma prisão psicológica que duraria mais de 2 décadas, e que aquele homem sorridente e respeitável que conduziu minha entrevista se tornaria o pior pesadelo da minha vida. Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, vocês já conseguem perceber onde essa história vai chegar? Às vezes os sinais de perigo estão todos lá na nossa frente, mas não conseguimos enxergar porque confiamos demais nas pessoas erradas, não é mesmo? Se esse vídeo está tocando o coração de vocês, deixem seu like para me incentivar a continuar compartilhando essas memórias dolorosas, mas necessárias. Entre maio de 1986 e dezembro de 1987, me tornei uma das testemunhas de Jeová mais ativas e dedicadas de Vila Esperança. Saía no serviço de campo 4 vezes por semana, sábados de manhã, domingos à tarde e 2 tardes durante a semana. Conduzia 2 estudos bíblicos regulares com pessoas interessadas, participava fielmente da escola do Ministério Teocrático e nunca faltava às reuniões. Minha vida social se resumia completamente à congregação. João e eu estávamos vivendo como estranhos educados na mesma casa. Ele trabalhava, chegava em casa, jantava em silêncio crescente e ia assistir televisão sozinho. Eu aproveitava qualquer oportunidade para pregar para ele sobre as verdades bíblicas, o que deixava a nossa relação ainda mais tensa e distante. Toninha, você mudou completamente de personalidade. Não conversa mais sobre outra coisa que não seja essa religião. As meninas mal te veem mais durante a semana. Você vive na rua batendo de porta em porta ou naquele salão fazendo sei lá o quê. João, estou fazendo a obra mais importante que existe no mundo inteiro. Estou salvando vidas humanas ao pregar sobre o reino de Jeová que vai governar a terra. E quem vai salvar nossa família, Toninha? Porque do jeito que as coisas estão indo, em breve não vamos ter mais família para salvar. Ele não completou a frase ameaçadora, mas o recado estava dado com clareza. Nosso casamento estava pendurado por um fio cada vez mais fino, e eu estava conscientemente escolhendo a organização religiosa sobre minha família carnal. Na época, achava que estava sendo perseguida por causa da minha fé verdadeira, exatamente como me ensinaram que aconteceria. Foi em janeiro de 1988 que o irmão Josué me procurou depois de uma reunião de quinta-feira à noite. Irmã Antônia, posso conversar com a senhora em particular sobre um assunto espiritual importante? Fomos para a mesma salinha pequena, onde havia sido minha entrevista de publicadora alguns meses antes. Ele fechou a porta de madeira cuidadosamente e se sentou atrás da mesa, me indicando a cadeira da frente com um gesto educado. Aos 49 anos, o irmão Josué era indiscutivelmente um dos homens mais imponentes e respeitados da congregação. Todos o admiravam. Suas palavras tinham peso especial, e quando ele falava em público durante as reuniões, demonstrava um conhecimento impressionante e profundo das Escrituras. Irmã Antônia,
Tenho observado seu progresso espiritual com muito interesse e satisfação, e estou genuinamente impressionado com sua dedicação e zelo. Você tem potencial excepcional para ser uma evangelizadora muito especial nesta organização teocrática. Muito obrigada, irmão Josué. Só quero servir a Jeová da melhor forma possível que eu conseguir. Exatamente por isso que quero fazer uma proposta especial para você. Que tal aprofundarmos significativamente seus estudos bíblicos? Você poderia vir aqui às terças-feiras à noite, depois da reunião regular, para estudos mais avançados e profundos. Estudos sobre profecias complexas, sobre organização teocrática, sobre responsabilidades especiais, coisas que vão prepará-la adequadamente para responsabilidades muito maiores na organização. A proposta me deixou extremamente lisonjeada e emocionada. Ser escolhida pessoalmente para estudos especiais com um ancião tão experiente e respeitado era uma honra incrível que poucas pessoas recebiam. Seria absolutamente maravilhoso, irmão Josué. Mas... e minha família? Às terças-feiras já fico até mais tarde por causa da reunião regular. Irmã Antônia, lembra perfeitamente do que Jesus Cristo disse? Quem não deixar casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e campos por minha causa e pelas boas novas, não pode ser meu discípulo. Às vezes, precisamos fazer sacrifícios temporários pela obra sagrada de Jeová. Sua família entenderá quando vir os frutos espirituais. Aceitei sem hesitar sequer um segundo. João ficou furioso quando contei que às terças-feiras chegaria ainda mais tarde em casa. Toninha, você está exagerando completamente. As meninas mal te veem durante a semana por causa dessas reuniões todas, e agora mais uma noite que você vai ficar longe de casa? Marina tem 11 anos, Beatriz tem 8. Elas precisam da mãe presente. É só uma vez por semana, João. E é para meu crescimento espiritual, para me tornar uma pessoa melhor. Crescimento espiritual? E o crescimento da nossa família? E o cuidado com suas filhas? Marina já está ficando rebelde na escola, e você nem percebe porque vive com a cabeça nessas revistas. Mas eu não escutei os alertas urgentes do meu marido. Estava completamente convencida de que estava fazendo a coisa certa aos olhos de Jeová. O primeiro estudo especial aconteceu na terça-feira seguinte. Quando a reunião regular terminou às 9h30, a maioria das pessoas foi embora rapidamente, mas eu fiquei como combinado. O irmão Josué me levou para uma sala ainda menor nos fundos do salão, onde ficavam guardadas cadeiras extras, material de limpeza e alguns arquivos da congregação. Vamos estudar aqui porque é mais reservado e silencioso, irmã Antônia. Estes estudos são muito especiais, não são para qualquer pessoa. Requerem maturidade espiritual excepcional. Ele havia preparado cuidadosamente uma mesa pequena com 2 cadeiras, uma de cada lado. Trouxe uma publicação que eu nunca havia visto antes. Um livro grosso com capa azul escura e letras douradas. Este é um manual confidencial para anciãos, irmã Antônia. Normalmente, apenas homens qualificados e ungidos têm acesso autorizado a este material sagrado, mas considero que você tem maturidade espiritual suficiente para compreender estas verdades mais profundas e avançadas. Durante 1 hora inteira, estudamos sobre organização teocrática complexa, hierarquia espiritual detalhada e sobre como Jeová usa homens especialmente ungidos para conduzir sua organização na terra durante os últimos dias. O irmão Josué explicava conceitos que pareciam muito avançados e profundos, me fazendo sentir privilegiada e especial por ter acesso àquele conhecimento restrito. Irmã Antônia, você entende perfeitamente que este estudo deve ficar estritamente entre nós dois, não é mesmo? Outras pessoas da congregação poderiam ficar com ciúmes desnecessários se soubessem que está recebendo instrução tão especial e avançada. Claro, irmão Josué. Não vou comentar com absolutamente ninguém. Muito bem. Vejo que posso confiar completamente na irmã. Isso é fundamental para estudos deste nível. Os estudos especiais continuaram fielmente por meses.
A cada terça-feira, eu ficava até quase 11 da noite no salão, estudando material avançado que supostamente me prepararia para responsabilidades futuras importantes na organização. O irmão Josué sempre escolhia salas pequenas e bem reservadas, sempre pedia segredo absoluto sobre o conteúdo específico dos estudos. Gradualmente, quase imperceptivelmente, o comportamento dele começou a mudar de forma sutil. Inicialmente formal e respeitoso como convém a um ancião, passou a ser mais próximo, mais pessoal, mais íntimo. Começou a fazer perguntas sobre minha vida particular, meu casamento, meus sentimentos mais profundos. Irmã Antônia, posso perguntar com confiança como estão as coisas íntimas em sua casa? Seu marido continua fazendo oposição constante à verdade? Sim, infelizmente, ele não demonstra interesse nenhum. Às vezes, até impede minha participação nas atividades da congregação. Isso deve ser extremamente difícil e doloroso para a irmã. Uma mulher espiritualmente madura, casada com um homem completamente carnal, deve se sentir muito sozinha espiritualmente, abandonada. Às vezes sim, irmão Josué, é bem solitário mesmo. A irmã precisa entender uma coisa importante. Jeová vê claramente seu sacrifício pessoal. Mulheres fiéis e corajosas como a irmã são muito especiais aos olhos de Deus. Não sei se já reparou, mas a irmã tem uma beleza espiritual muito especial e rara. Esse tipo de comentário pessoal começou a me deixar ligeiramente desconfortável, mas eu não sabia como reagir adequadamente. Ele era um ancião respeitado, um homem ungido usado diretamente por Jeová. Como poderia questionar suas palavras ou suas intenções? Em setembro de 1988, durante um desses estudos noturnos, ele fez algo que me deixou profundamente confusa e perturbada. Estávamos estudando sobre submissão teocrática feminina, quando ele se levantou da cadeira e veio para o meu lado da mesa. Irmã Antônia, quero mostrar algo muito especial e importante na Bíblia. Ele se aproximou bem perto de mim, colocou a mão direita no meu ombro e se inclinou para apontar um versículo na página. Senti o cheiro forte do perfume masculino dele, a respiração quente e úmida no meu pescoço. Vê aqui neste versículo, ele fala claramente sobre como Jeová usa homens especiais para conduzir e orientar seu povo escolhido. Às vezes, essa condução espiritual pode ser mais íntima, mais pessoal, mais próxima do que as pessoas imaginam. A mão dele desceu lentamente do meu ombro para as minhas costas, fazendo movimentos circulares lentos e deliberados. Meu corpo inteiro ficou tenso como uma corda de violão. Eu não entendia exatamente o que estava acontecendo, mas sabia instintivamente que algo estava muito errado. Irmão Josué, acho que está na hora de eu ir para casa. Está ficando muito tarde. Claro, irmã Antônia, desculpe se me aproximei demais. É que às vezes o zelo pela obra sagrada de Jeová nos leva a demonstrar mais carinho cristão pelos irmãos especiais e escolhidos. Saí daquele salão escuro com o coração disparando, completamente confusa e perturbada, sem conseguir entender exatamente o que havia acontecido naquela sala. Durante toda a semana seguinte, não consegui tirar aquela situação estranha da minha cabeça. Será que eu havia entendido errado? Será que estava interpretando mal um simples gesto de carinho cristão paternal? Na terça-feira seguinte, quase não fui ao estudo especial. Passei o dia inteiro em dúvida, com um mal-estar no estômago. Mas o irmão Josué havia me procurado na reunião de domingo. Irmã Antônia, espero você na terça-feira sem falta. Temos material muito importante e urgente para estudar sobre seu futuro na organização. Decidi ir, mas prometendo a mim mesma que ficaria mais atenta e cautelosa. O estudo começou normalmente, com oração e leitura, mas novamente ele mudou de lugar no meio da sessão, vindo se sentar ao meu lado em vez de ficar do outro lado da mesa. Hoje vamos estudar sobre como a organização de Jeová cuida carinhosamente de suas ovelhas mais especiais e promissoras. A mão dele pousou diretamente na minha coxa, por cima da saia. Sabe, irmã Antônia, algumas ovelhas precisam de cuidado mais especial, mais próximo, mais íntimo do que outras.
Meu corpo inteiro travou de susto e nojo. Irmão Josué, o senhor poderia... Poderia voltar para sua cadeira, por favor? Por que, irmã querida? Estou apenas demonstrando o cuidado paternal especial que Jeová me orienta pessoalmente a ter com as ovelhas excepcionais. A mão dele subiu alguns centímetros pela minha perna. Não há absolutamente nada de errado nisso. Na verdade, é uma forma sagrada de adoração a Jeová. Levantei bruscamente da cadeira, derrubando alguns livros no chão. Preciso ir embora agora mesmo. Irmã Antônia, espere um momento. Ele também se levantou rapidamente, me segurando firmemente pelo braço. Você está interpretando completamente mal a situação. Eu sou um ancião ungido, usado diretamente por Jeová. Jamais faria algo inadequado ou pecaminoso. Então por que está me tocando dessa forma? Isso não é normal. Porque Jeová me revelou em oração que você é muito especial, que precisa de orientação mais próxima e pessoal. Às vezes, a comunicação espiritual verdadeira vai muito além das simples palavras. É algo mais profundo, mais íntimo. Eu estava completamente perdida e aterrorizada. Este homem representava a autoridade máxima espiritual na congregação. Se ele dizia que aquilo era orientação direta de Jeová, quem era eu para questionar ou duvidar? Mas todo o meu instinto gritava desesperadamente que havia algo muito, muito errado naquela situação. Irmão Josué, por favor, me deixe ir para casa. Estou me sentindo mal. Claro, pode ir sem problemas. Mas, irmã Antônia, espero sinceramente que entenda que o que acontece nestes estudos especiais é estritamente entre nós e Jeová. Comentar com outras pessoas seria extremamente prejudicial para sua espiritualidade e seu futuro na organização. A ameaça estava clara como água cristalina, mesmo sendo dita com voz suave e paternal. Cheguei em casa naquela noite mais confusa e perturbada do que nunca na minha vida. João estava assistindo televisão na sala e nem levantou os olhos quando entrei. As meninas já estavam dormindo há horas. Me tranquei no banheiro pequeno e chorei silenciosamente, sem conseguir entender o turbilhão de sentimentos que estava vivendo. Nas semanas seguintes, tentei desesperadamente evitar ficar sozinha com o irmão Josué, mas era quase impossível. Ele era o coordenador do corpo de anciãos, conduzia muitas das reuniões principais e sempre encontrava maneiras sutis de me abordar e conversar. Irmã Antônia, como estão seus estudos bíblicos particulares? Suas estudantes estão progredindo adequadamente, na verdade? Sim, irmão Josué, estão indo bem. Que bom saber disso. Sabe, tenho pensado seriamente em acompanhar pessoalmente um de seus estudos para dar orientação mais especializada e avançada à estudante. Que tal marcarmos para quinta-feira à tarde desta semana? Era uma armadilha óbvia. Eu conduzia um estudo semanal com a dona Helena, uma vizinha viúva de 60 anos que havia se interessado pela verdade depois de uma tragédia familiar. Não podia recusar a supervisão de um ancião sem parecer rebelde, orgulhosa ou desrespeitosa com a autoridade teocrática. Está bem, irmão Josué. Será às 15h. A quinta-feira chegou pesada como chumbo. Como combinado, ele apareceu na casa simples da dona Helena uns 10 minutos antes de mim. Quando cheguei, ele estava conversando amigavelmente com ela na varanda pequena, conquistando sua confiança com seu charme natural. Irmã Antônia, que pontualidade exemplar! Dona Helena estava me contando como tem gostado muito dos estudos bíblicos que vocês fazem. O estudo transcorreu normalmente por cerca de 45 minutos. O irmão Josué fez comentários excelentes e profundos, impressionou a dona Helena com seu vasto conhecimento bíblico e deixou uma impressão muito positiva sobre a seriedade e organização das testemunhas de Jeová. Quando terminamos, ela nos ofereceu café e bolo caseiro. Muito obrigado pela hospitalidade cristã, dona Helena, mas preciso ir embora. Irmã Antônia, posso acompanhá-la até em casa? Gostaria de fazer alguns comentários importantes sobre o estudo e sobre o progresso da estudante. Meu coração disparou violentamente, mas como recusar na frente da estudante interessada? Claro, irmão Josué.
Caminhamos em silêncio tenso pelas primeiras 2 quadras da rua de paralelepípedos. Então, ele começou com voz melosa. Irmã Antônia, tenho notado que você tem estado um pouco distante e evasiva nas últimas semanas. Existe algum problema espiritual que devo saber? Não, nenhum problema, irmão Josué. Tem certeza absoluta? Porque tenho a forte impressão de que você está evitando propositalmente nossos estudos especiais. Isso me deixa genuinamente triste e preocupado, porque vejo tanto potencial espiritual excepcional na irmã. Paramos numa esquina mal iluminada, longe dos postes de luz da rua principal. Irmã Antônia, posso ser completamente franco e direto com você? Antes que eu pudesse responder qualquer coisa, ele me encostou firmemente contra a parede áspera de uma casa. Jeová me revelou claramente em oração profunda que você é uma mulher muito, muito especial. Diferente de todas as outras da congregação. E às vezes, pessoas especiais precisam de tipos muito especiais de orientação espiritual. As mãos dele foram direto para minha cintura, me segurando com força. Não precisa ter medo nem receio. Sou um servo ungido de Jeová, escolhido pessoalmente por ele. Nunca faria algo que ele não aprovasse completamente. Irmão Josué, pare com isso. Isso não está certo de jeito nenhum. Está sim, irmã Antônia. Na verdade, está mais certo do que você consegue imaginar. Jeová abençoa profundamente a união íntima entre seus servos mais especiais e escolhidos. Ele tentou me beijar à força, pressionando seus lábios contra os meus. Empurrei com toda a força que tinha e saí correndo desesperadamente. Corri as 6 quadras até em casa, como se o próprio Satan estivesse me perseguindo. Porque era